Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a reforma da Previdência Social. E hoje eu não vou conseguir ainda abandonar a ideia de discutir com vocês um pouquinho sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de diversos pontos apresentados na reforma previdenciária. E hoje o nosso especial destaque vai para o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que já se pronunciou acerca da constitucionalidade da PEC 06 de 2019 integralmente. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não há nenhum ponto inconstitucional aí na reforma proposta pelo Executivo. Eu estava acabando de reler isso nesse minutinho e eu sempre me espanto com isso, uma vez que ele fez, aliás, muito bem construído todo o relatório da CCJ, mas vejam só, eles colocam justamente um ponto que eu considero fundamental quando nós falamos de direitos sociais, quer dizer que, na maior parte das vezes, quando nós estamos questionando a constitucionalidade de algo, nós, na verdade, estamos analisando, olhando, nos debruçando, gente, sobre o modelo de Estado brasileiro, sobre o desenho de Estado pensado lá por todos nós em 88, não só pelos constituintes, obviamente, já que eles nos representavam nesse momento histórico. Quando nós, portanto, colocamos direitos sociais como fundamentais, nós podemos ter corrido o risco de não tê-los colocado como cláusula pétrea, mas, sem sombra de dúvidas, nós colocamos os direitos sociais desde o início da Constituição até lá no artigo 193, no capítulo destinado à ordem social e mais especificamente à Seguridade Social, nós colocamos todos os direitos sociais como fundantes e fundamentais para um Estado democrático de direito que vislumbre a dignidade da pessoa humana, que vislumbre a igualdade entre as pessoas ou minimamente a equidade, a justiça para todos. Então, há sim muitos pontos que podem e devem ser questionados na PEC 06 de 2019, uma vez que trarão prejuízos gigantescos à população. E aí eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que dizem das economias financeiras que a reforma vai trazer. Vai parar de pagar X trilhões de benefícios em 50 anos. E o quanto vai deixar de injetar nessa mesma economia, porque esse dinheiro não vai mais para a mão da população que consome e gasta na sociedade. Esse dinheiro vai para onde? Vai para pagar o quê? Será que vai para pagar juros da nossa dívida? Então esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, mas vai para a mão de banqueiros que não retornam esse dinheiro para a sociedade, porque a maior parte não gasta, inclusive aqui no Brasil, gasta fora do nosso país. Então, exatamente quais são as escolhas que estamos fazendo que vão nos levar a tal ou qual resultado? Por isso eu sempre digo com quem eu converso, onde eu estou, seja numa sala de aula, num bate-papo entre amigos. Nós nunca podemos nos esquecer da Constituição Federal e do seu sentido profundo, que dá um desenho ao nosso país. Sem sombra de dúvidas, muitas coisas precisam ser alteradas, muitos pontos precisam ser mexidos, porque nós estamos envelhecendo, porque nós estamos então vivendo mais e porque, obviamente, precisará de mais recursos para fazer frente a todas as despesas da Seguridade, não só da Previdência Social. Mas acontece que nós não estamos vendo mexer justamente nas coisas que nós, cidadãos comuns, entendemos como privilégios. Não é privilégio alguém ganhar 3 mil reais. É um desastre que 80% ganha apenas um salário mínimo. Mas é sim um privilégio uma aposentadoria milionária frente à situação do nosso país.
Ah, vão me dizer assim, mas nós que ganhamos mais do que o teto do regime geral, contribuímos para esse benefício. Não é em todo verdade, porque estas contribuições são relativamente recentes. E, portanto, não houve, numa grande parte das pessoas que hoje são aposentadas, contribuição capaz de fazer frente a essa demanda de benefícios. Ah, eu compreendo que o servidor público, assim como o militar, lá atrás não foi pensado numa aposentadoria, e sim numa espécie de indenização que gerasse o interesse dessas pessoas em servir o exército ou serem servidores públicos e não irem aí para o mercado privado, para a iniciativa privada trabalhar. Haveria de ter um atrativo. Qual era um desses atrativos? Uma aposentadoria integral, sem desconto, sem fórmula, sem nada que chamasse a atenção dessas pessoas. Ora, eu acho isto muito importante. No entanto, nós estamos num momento histórico que não é mais possível que esses atrativos sejam concedidos. E por que não se discutir algo tão sério quanto isto? Vão me dizer alguns juristas, mas isso é direito adquirido, sim, e não é direito adquirido do povo a manutenção da Constituição Federal de 88? Não é direito adquirido do povo ter uma proteção social digna para a sua velhice, para a sua idade avançada? Então, muitas coisas sérias e graves e difíceis de serem debatidas precisam ser colocadas na mesa antes, por exemplo, de se exigir contribuição dos rurais, que só quem é da área rural ou tem familiares da área rural consegue entender a dimensão do que é exigir de um núcleo familiar uma contribuição anual de R$600. Para nós da cidade, talvez, mas é tranquilo, R$600 por mês para um núcleo familiar. Para um núcleo, gente, que só vive da atividade rural ou agropecuária ou de extrativismo vegetal. É absurdamente inumano exigir dessas pessoas uma contribuição para as quais, muitas vezes, elas não estão preparadas porque não têm ferramentas. Pensa o que aconteceu, a tragédia criminosa que aconteceu em Brumadinho. Se havia pessoas naquela região que tinham uma roça, que tinham uma pequena propriedade e que viviam daquilo. Como é que elas vão pagar por 1, 2, 5, 10 anos a produção que elas não vão ter mais? Então, é preciso nós sermos bastante criteriosos e observarmos a questão da constitucionalidade para além da doutrina, mas sim na pura técnica que nos diz que a Constituição ela é o desenho do nosso Estado e que modificá-lo pode acarretar uma brutalidade social, uma realidade triste, demasiadamente triste para o nosso povo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.